Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estava vendo um vídeo do Simon, daquele ex-interno, né, que estava lá na chácara. Ele voltou para a cidade dele e acabou levando o Botinho com ele. E ele prometeu desde o início que ia levar o Botinho no CRAS, que o Botinho ia passar no psicólogo, no psiquiatra, que ele ia tirar os documentos do Botinho, né? E assim, É, eu fico muito feliz porque realmente ele está cumprindo o que ele falou desde o início, né? Hoje ele levou ele no CRAS, tirou foto, ele teve atendimento psicológico, e isso é muito bom, né? Porque o Botinho ele precisa saber, ter um diagnóstico, para as pessoas saber lidar com ele e entender algumas diferenças que ele tem. Isso é bom para ele ter uma qualidade de vida. Então, quando ele foi para o projeto do Marcos, o Marcos prometeu tudo isso. Mas, enfim, o que que o Marcos já prometeu para esses adictos, até quem não tem problema com a drogadição, né, mas tem problemas psicológicos, ele fez várias promessas e muitas coisas não se cumpriram. Quer dizer, 99% não. A gente tem Christian aí, né, que não, esse aqui vai estudar, esse aqui vai aprender a ler, vou tirar todos os documentos e era um monte de gente ajudando, muitas madrinhas bancando e nada de bom para o Christian aconteceu, que ele acabou voltando para as ruas. Quando não se tem um, um, um tratamento ideal, eles voltam para as ruas, né? Porque infelizmente a dependência química é uma doença progressiva, incurável e muitas vezes fatal. O caso do Botinho é outro, mas precisa de uma certa atenção. E o Simon tá fazendo tudo isso. Mas a gente teve adictos, né, como Natália, como Karina, como Larissa 1, como Larissa 2, que receberam várias promessas e nada aconteceu. Mas enfim, eu fico muito feliz em saber que o Botinho está bem assistido e que eu vi assim no rosto dele, ele rindo, né? Ele tá feliz. E logicamente que tem as críticas, né? Algumas pessoas estão dizendo que o Simon tá com ele porque tá interessado, aquela conversa de sempre, né? Então, assim, o importante é ver que o rapaz está bem. Ele não quis viver com a família, né? Ele não se adequou à família, de repente ele passando no médico, tomando medicação, tendo um tratamento psicológico e psiquiátrico, ele pode mudar a visão dele em relação à família e tentar uma convivência, mas como o Simon disse, né, ele já tem 19 anos, não parece, mas ele disse que ele tem 19, e a gente espera que ele dê continuidade nessa ajuda que ele está dando para o Botinho. E falou que a mãe dele está apoiando também, e é muito bacana tudo isso, porque a gente gosta de ver o resultado. A gente não quer só promessa, a gente quer o resultado, que a pessoa mostra aqui, ó. A gente está fazendo isso, e que não está sendo, porque falar até papagaio fala, né? As palavras elas vão ao vento, agora as atitudes vão ficando. E o Simon tá de parabéns, ele falou que ele também precisa de ajuda, né? E que ele quer ser o exemplo pro Botinho. Então, quando ele pensa qualquer besteira, ele fala: Não, agora eu tenho o Botinho e eu preciso ajudar ele, preciso ser um exemplo para ele. Então, que Deus continue abençoando eles, né? A gente quer isso mesmo. Aí, por outro lado, eu recebi um corte de uma live da Morena, né? Que as pessoas estavam. Que a primeira madrinha do Salsicha estava comentando, né, que ela fez de tudo por ele. E quem acompanha o projeto sabe que quando o Marcos encontrou o Salsicha foi quando a Ana estava naquela situação de uso, ela queria usar de qualquer jeito, e o Marcos, né, sem conhecimento de causa, ele levou ela lá para a boca para poder pedir ajuda para os adictos da rua, o que ele faria com ela naquele momento, porque ele não queria perder a Ana, porque ele estava naquela novelinha lá de que ia conseguir localizar a filha da Ana e que ia trazer a menina. E depois a Ana descobriu que isso não ia acontecer. A Ana teve aquelas crises de ansiedade, quis usar e não queria mais ficar no projeto de jeito nenhum e disse que tinha várias coisas que ela viu lá que ela não estava de acordo, por isso que ela não iria ficar. Mas saiu como ingrata, que, né? Porque o adicto, ele não tem voz ativa. Mas se ele falar bem do projeto, ele tem voz ativa. Aí todo mundo coloca ele, sabe? É como se essas pessoas fossem as pessoas mais corretas do mundo. Aí elas têm direito de fala.
Agora, se o adicto falar coisas que não é a favor do projeto, ah, mas aí é um ingrato, isso aí é um doente, né? Aí o cara fala bem, nossa, esse daí, não sei o quê. É igual aquela menina lá, como é o nome? É Linda de Bonita. Quantas vezes que ela saiu do projeto que ela dizia que nunca mais ia colocar o pé ali? Quando aquela moça Eliana queria ajudar ela, aquela que fala, oh, é, chama pai ou besteira, ela quis ajudar ela, falou, vou te levar lá pro projeto do Marcos. Ela disse, a Linda de Bonita falou, pra lá não, eu vou pra outro projeto, pra lá eu não vou, entendeu? E agora é a primeira que eles estão colocando aí pra defender. Então, agora ela tem voz, né? Porque ela tá defendendo o projeto. E quem não defende o projeto é ingrato e é adicto. Aí não tem direito à fala. Mas enfim, aí eu vi, né, nesse corte, a madrinha falando e o Salsicha detonando a madrinha, que no começo era tudo pra ele. Então ela disse: ah, Salsicha, você também é um ingrato. Aí eu queria dizer pra ela que ele não é ingrato, ele é doente. Então ele mente, ele manipula. Quando ele sabe que ali ele pode manipular, é ali que ele vai fazer morada. Porque as pessoas acabam sendo facilitadores. Essas madrinhas facilitam o uso. E é isso que eles querem. Porque na casa dos familiares eles vão embora porque lá ninguém está facilitando mais nada. Então para eles não serve, porque eles não gostam de crítica. Quando você vê um adicto aceitando uma crítica, você fala, isso aí tá melhorando, né? Porque eles estão acostumados a não pagar uma conta, eles estão acostumados a não ter uma organização em casa, eles estão acostumados a pedir, né? Ou ser mão leve quando eles querem algo. Então, quando eles entram em recuperação, eles se tornam uma outra pessoa. Eles começam a querer trabalhar, eles começam a querer estudar, começam a querer viver com dignidade, porque eles passaram por esse processo e as pessoas não valorizavam eles. Eles eram como se fossem uns lixo humano na rua. Então eles falam: hoje eu sou um cidadão, então agora eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou pagar minhas contas, vou ter minha casa, vou fazer meus cursos, agora eu sou uma outra pessoa, estou em outro patamar, né? Quando a pessoa está em recuperação da drogadição, ele não precisa falar nada. Você vê os sinais. Aí eu fico vendo Salsicha, acha que é o fodão da internet, né? E isso tá em recuperação, tá, gente? Aí tem dia que quebra tudo dentro de casa, a mulher grava tudo, depois no outro dia vem os dois com cara de paisagem. Ué, as pessoas querem ver meu fracasso. Ninguém quer ver nada. É vocês que fazem esse show acontecer, né? Quando ele quis usar, ela colocou a câmera na cara dele e falou: Ó, pessoal, o Salsicha quer usar. Aí depois ele veio, porque essas pessoas são invejosas, falou do Salsicha. As pessoas não estão nem ligando por questão dessa mídia negativa que eles têm. As pessoas querem saber até onde vai o ser humano. As pessoas ficam na curiosidade. Será que ele vai cumprir o que eles estão falando? Quando a Kézia ficou com o Salsicha, ela disse: eu sou diarista, Salsicha daqui um mês está trabalhando registrado e nada disso aconteceu. Cada vez que eles pediam algo na internet, era a última vez. E essa última vez nunca acabou até hoje. Porque muitas vezes não pode pedir ali no Facebook, né? Na frente de todo mundo nas lives. Mas no privado pode pedir. Aí você vê se tem um hack porque foi alguém que deu. Se tem um guarda-roupa é porque foi alguém que deu. E depois eles acabam desfazendo dessas pessoas como o Salsicha estava desfazendo da madrinha. Só que essas madrinhas já foram facilitadoras para ele. Sabe por quê? Porque quando ele ficou na casa da mulher dos cachorros, todo mundo fez um vendaval. Ah, porque a mulher jogou ele na rua. Ah, porque o bichinho tá perdido. E o bichinho é mais esperto do que todo mundo junto. Então, fizeram aquela agonia toda para nada. Que aí fica na casa de um, não deu certo, foi pra casa do outro, não deu certo, foi pra casa do outro e acabou dando certo por um tempo. E agora ficou com essa mulher aí, que os dois se identificaram, né? Os dois são mentirosos, os dois são manipuladores, os dois se acham tal, né? Se eles tivessem uma mídia positiva, já estavam ricos, né, gente? Mas a gente vê que nem quem fala deles tem alguma coisa, porque não tem nada de positivo aí. Essa mídia, as pessoas, elas têm a curiosidade. Sabe quando a pessoa dá corda para o outro se enforcar?
É mais ou menos isso, né? As pessoas querem saber até onde vai tudo isso. Elas ficam curiosas, acaba dando audiência, né? E eles achando que são os poderosos. Mas a gente já sabe que quando a pessoa realmente está em recuperação, as coisas do passado já não são mais satisfatórias para eles. Se eles continuam com os mesmos hábitos ruins do passado, é porque eles não estão em recuperação. Da mesma coisa é o belo. O belo se diz um ex-adicto, se diz recuperado, mas está ali pedindo na internet, debochando das pessoas. Um dia tá rindo, outro dia tá chorando, outro dia recaiu, outro dia teve um surto, outro dia tá doente. Por quê? Porque vive de enganar pessoas. Eles se sabotam, porque ele tá enganando só ele. A mais ninguém. O único prejudicado para o uso é ele, não é qualquer uma outra pessoa. E nada é escondido perante Deus. E Deus está vendo tudo. Então, como que uma pessoa que antes estava pedindo na internet para usar, vendendo cachorro, periquito, papagaio para poder usar, e depois que se diz recuperado, continua pedindo na internet? Não, se ele realmente tivesse em recuperação, ele estaria trabalhando, estudando e todas essas coisas, essas pedição, essas lamentação, esses deboches na internet, ele falava, não, isso não me pertence mais. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então isso para minha vida eu não quero. Então as pessoas que entram em recuperação, elas mudam. Você não vê a Marina saiu da clínica, foi para casa de familiar, mas por questões midiáticas, o pessoal, Marina, você tem que voltar para o projeto, porque a pessoa nem se cuidou, nem sabe se vai se manter firme lá na promessa, tinha que ajudar o projeto. Senão era ingrato. Então começaram esse apelo midiático, ela voltou para o projeto, mas depois, graças a Deus, ela entendeu que ali não era o lugar dela e se ela estava realmente em recuperação, ela tinha que trabalhar, estudar, regularizar a documentação, toda a documentação dela, se cuidar, para um dia, quando ela estiver firme na rocha, ela fala, não, eu posso dar algumas palestras, porque um cego não guia o outro. E todo mundo que está em pé tem que tomar cuidado para não cair. Então, a autoconfiança que leva essas pessoas para o buraco. Porque essas pessoas falam, eu sou um ex-adicto, já sabe que não é. Porque a dependência química é uma doença do cérebro. Não existe transplante de cérebro. Ou seja, existe tratamento. Então, quando a pessoa já começa com essa soberba, você fala, vixe, esse aí tá difícil. E para a pessoa entrar em recuperação, gente, não é para qualquer um, não. Eu vi um psicólogo dando uma palestra no CAPS e ele estava dizendo: eu estou há 28 anos sem usar. Eu sou um adicto em recuperação. Olha o exemplo do cara. O cara estudou, se formou e mesmo assim ele ainda fala: eu sou um adicto em recuperação. Porque quando a pessoa está em recuperação, ele é humilde, ele sabe que ele tem que vigiar. Então, ele não tem essa autoconfiança, porque é a autoconfiança que nos destrói, né? Então, você vê a diferença de uma pessoa em recuperação. Ela muda os hábitos. Ela quer ser um cidadão como qualquer outro. Ela quer pagar as contas, ela quer olhar para as pessoas e dizer: eu posso. Hoje eu levanto cedo, vou para o meu trabalho, passo por tribulações, mas eu tô ali, ó, firme, porque é isso que eu quero para minha vida de hoje por diante, né? Então, ele não quer mais aquela situação que ele era como adicto, ele não quer mais para a vida dele, quando ele verdadeiramente ele entra em recuperação. O resto, gente, é só conversinha, é só balela. Então a gente tem que agradecer a Deus, né, por essas pessoas que estão mostrando com atitudes que estão mudando. E não que estão só ali, ó, falando, falando, falando e se achando que é o superior, é o todo-poderoso. E a gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém. E para a pessoa entrar em recuperação, não é fácil, ela precisa querer, ela precisa ser estimulada e os parentes não podem desistir. Vai para uma clínica, ficou 9 meses, não melhorou, volta de novo. Saiu, recaiu, volta de novo. A família não desiste de forma alguma. Eu já vi pessoas dizer que já foi internada 11 vezes em clínicas diferentes, em propostas diferentes, para ver se de repente
um remédio aqui que o médico passou pode não ter feito efeito, aí vai para um outro médico, o outro médico passa uma outra medicação e que de repente pode resolver. Então, realmente essas pessoas precisam de ajuda e elas precisam querer e existe o estímulo, né, que a família vai lá, não quer ir por bem, meu filho, tu vai por mal, mas tu vai. O importante, os fins vai justificar os meios. Hoje você vai me odiar, mas depois você vai me agradecer. E mesmo que você vá e recaia, você vai ficar indo e voltando porque eu te amo e eu não desisto da sua vida. As pessoas da rua podem desistir, o familiar não. Então, é tudo isso, gente. A gente precisa acreditar que existe uma luz no fim do túnel, né, para esses adictos. Mas não adianta a gente querer fazer disso uma novela, porque a dependência química é uma coisa muito séria e está destruindo famílias, né? Então tem que ser levada a sério, não é brincadeira. Um beijão para todos vocês, até o próximo vídeo.